Olá, bem-vindos ao 5º episódio do podcast O Engenho de Ser Mulher no Engenho, um podcast que traz aqui as duas faces da moeda, as STEM e a inclusão. O podcast faz parte de uma campanha que faz parte do projeto SECOV, um projeto que é uma iniciativa dos Centros de Cooperação de Excelência Profissional e que também trabalha aqui esta parte da inclusão, de promover um sistema de ensino e informação profissional mais acessível, mais inclusivo e mais diverso, digamos assim. Nos últimos 4 episódios, os primeiros 3 tiveram uma vertente diferente, portanto focaram-se em experiências de mulheres na área das STEM, ciências, tecnologias, engenharias e matemática. O último já vem com um tom um pouco diferente, focou-se mais no papel da educação e, portanto, como é que, enquanto ecossistema, podemos promover a inclusão e a representação das mulheres, especialmente nestas áreas STEM. Este episódio que nós estamos aqui, então, em vigor, pretende exatamente também manter-se nesta linha. Vimos tentar mostrar como neste caso não como educação, mas como políticas mais organizacionais e procedimentos mais organizacionais podem, na verdade, reter muito talento por parte de mulheres, portanto, na indústria da STEM. Hoje contamos com uma convidada, mais uma vez, especial, neste caso a diretora de Recursos Humanos, já com experiência como generalista certo na área já há 18 anos. Connosco é a Liliana. Olá, obrigada por este convite. Sim, estamos muito entusiasmadas por este episódio. Acho que é a primeira vez que também temos alguém da área dos recursos humanos e, sem dúvida, vai ser interessante ouvir a perspectiva também. Sim. Nós somos a Márcia e a Diana e vamos ser as moderadoras desta conversa para tentar também aqui perceber um bocadinho mais dos desafios que existem e destas oportunidades que temos a nível mais organizacional, como a Diana referiu, e portanto vamos tentar aqui manter esta conversa e perceber também um bocadinho da perspectiva enquanto diretora de recursos humanos. Disseste que também viste o último episódio que saiu, não é exatamente o último, mas o terceiro episódio pelo menos que saiu. E não sei se reparaste, nós temos uma pequena dinâmica de quebra-gelo inicial, é assim bastante pequenina, exatamente para nos ficarmos a conhecer um pouco melhor, para nós também nos calarmos um bocadinho e ouvirmos o outro lado. E neste caso, mantendo aqui a ligação com a eficiência energética, porque é onde também tens trabalhado e tens maior experiência é nesta área, queríamos lançar um desafio. Neste caso é que digas um conjunto de palavras, as 3 principais palavras que geralmente se associam às energias renováveis e que consideras que são um fit muito bom com a tua personalidade, com a tua forma de estar, com a tua forma até de trabalhar. Quantas palavras? Assim, digamos 3. 3. Se disseres 2 e achares que são mesmo assim, spot on, okay. Acho que... Então, eu acho que primeiro sustentabilidade, não é? Pela questão da energia limpa, mas também, pelo menos onde eu estou enquadrada hoje a trabalhar e também na minha experiência anterior, naquilo que representa em termos sociais. Não só a parte da energia, mas também o outro aspecto e a outra componente de fazer um bem pelas comunidades, por exemplo, locais. E isso é algo que eu gosto, que me identifico muito e trabalhar com um propósito acho que é totalmente diferente quando nós trabalhamos em empresas que não têm este fim, não é? E eu aqui, primeiro, acho que é sobre tudo isto e é o que mais me identifico. Depois, não vinha preparada para isto, deixem-me pensar um bocadinho. Eu acho que a parte, e também vamos estando um bocadinho a falar sobre isso hoje, a parte da inclusão e da diversidade, eu acho que sobretudo é algo que também eu me identifico e gosto de trabalhar. Recentemente, numa pós-graduação, até foi um dos temas que eu escolhi, precisamente por entender que ainda há muito trabalho a ser feito e felizmente já houve muita evolução nesse sentido. Eu acho que o engenho, não é? Eu acho que o engenho.
também. Dirias que então estas 3 palavras, ou 4 agora com a gente, são a força motriz talvez, ou assim os pontos basilares, talvez da tua conduta também enquanto diretora de recursos humanos? Sim, desta experiência que tive, ou seja, comecei muito cedo nesta área. O meu primeiro contacto com as renováveis foi em 2006, não é? Porque já foi há alguns anos atrás. E eu acho que é interessante também ver esta evolução ao longo destes anos. Não estive sempre nas renováveis, mas maioritariamente na área de engenharias, mas eu acho que é super interessante ver a evolução em todos os sentidos, quer em termos tecnológicos, quer em termos das pessoas, quer em termos da evolução enquanto humanidade que houve no decorrer deste ciclo. Portanto, eu diria que sim. Acho, sim, de repente, acho que escolhi. Também. Acho que sim. Sim, concordo. Ok, boa. Pronto, e então, já fizemos esta primeira abordagem, este primeiro quebra-gelo, nós também gostaríamos agora de explorar aqui um bocadinho, e como nos estavas a falar, da tua experiência, que é os recursos humanos e esta gestão de recursos humanos também tem vindo a mudar um bocadinho. Portanto, nós também gostávamos de perceber qual é a tua experiência e como é que, digamos, vês esta tua função nos dias de hoje. Ok, focando um bocadinho para o passado, eu quando entrei, efetivamente, uma das coisas que mais me destaca era uma empresa maioritariamente masculina, não é? Até porque havia dificuldade em contratar mulheres desde já, porque eu também fiz recrutamento e era difícil chegar nos perfis de mulheres em áreas de engenharia. E hoje em dia houve uma evolução também nesse sentido. Recordo-me de estar com colegas a trabalhar em que, se calhar, enquanto academia, eles tinham 1 ou 2 pessoas na área da engenharia e hoje, felizmente, já houve uma grande evolução nesse sentido e chegam-nos pessoas qualificadas, de mulheres também nessa área. Um dos maiores desafios é efetivamente conseguir este equilíbrio. Não existe ainda um 50-50, mas quando eu olho para o passado e, sei lá, eu quando comecei teria cerca de 10 pessoas a trabalhar, mulheres, numa empresa de 100 pessoas, hoje em dia nós temos um percentual de 35% mulheres, portanto houve efetivamente um grande esforço, mas também porque as mulheres sentiam que efetivamente esta área também era para elas, que se calhar há uns anos atrás era impensável uma mulher estudar engenharia, como se calhar também era impensável uma mulher ou um homem, digamos assim, ser cabeleireiro, ou uma mulher ser motorista de um autocarro. E eu acho que a evolução aconteceu na sociedade, felizmente, mas acho que ainda há muito trabalho para fazer, porque há pouco eu vi um estudo em que nós não conseguimos, por exemplo, ainda atingir esse equilíbrio, não é? Sim, é verdade. Eu também ia perguntar a questão, porque foi como a Márcia também introduziu, não só talvez essa mudança tenha acontecido visivelmente, por exemplo, nos processos de recrutamento, mas pelo menos a forma também como eu vejo é que realmente os recursos humanos ou a forma como os procuramos e concebemos o papel que eles têm tem-se modificado um pouco ao longo do tempo, enquanto que no início, eu aqui a dizer, sem necessariamente uma experiência ou conhecimento na área, mas a percepção que eu tenho é que, e muitas empresas ainda operam assim, e organizações também, mas era muito processamento de salário e ainda é, questões das férias, e cada vez mais vê-se uma questão de retenção de talento, a procura de pessoas exatamente qualificadas e depois a manutenção destas pessoas na empresa e, portanto, queria falar também, perguntar-te neste aspecto e depois aqui focado se calhar na questão do género, como é que os recursos humanos, na tua experiência, também tem-se visto esta modificação a nível social também? Sim. Por onde é que eu posso começar? Posso começar porque havia temas que, efetivamente, como estavas a dizer, há uns anos nem sequer era tema, não era abordado nas empresas, não era uma preocupação dos recursos humanos, como, por exemplo, a saúde e o bem-estar. Que estão muito presentes em qualquer área de recursos humanos e nas empresas.
E ainda bem que eu acho que também o Covid ajudou-nos um bocadinho a refletir nas questões da saúde e do bem-estar e quanto era importante também as empresas agirem nesse sentido. E para lá também vamos caminhar para o género, mas, por exemplo, onde eu estou hoje a trabalhar, houve efetivamente um questionário interno que nós fizemos aos colaboradores e o objetivo desse questionário era perceber o que é que as pessoas valorizavam em termos de benefícios para promover bem-estar e, precisamente, numa altura em que estávamos a ter algumas dificuldades em reter o talento. Portanto, nós lançamos esse estudo com opções, portanto, também tinha ali umas opções que os colaboradores podiam sugerir, mas tínhamos já uma lista definida e o interessante é que muitos tiveram a seleção da prática do desporto e do apoio à saúde mental. E eu acho que aqui o Covid teve um papel fundamental, porque houve sempre uma desvalorização naquilo que era a saúde mental e o Covid veio-nos ajudar a refletir um bocadinho, não é? Estávamos sozinhos, com uma incerteza do que era. Eu recordo-me perfeitamente na minha situação, que eu estava em stress, eu tinha uma bebê, não sabia o que é que era isto, eu tinha medo de sair à rua, tinha medo de perder o trabalho, de lidar com esta situação de uma pandemia em pleno 2020, que depois trouxe consequências psicológicas a todos os níveis. E muitas das pessoas acabaram por ainda viver nos dias de hoje, porque eu felizmente não tive, mas houve imensa gente que perdeu pessoas próximas e depois isso teve muitas consequências. Então, nós internamente acabamos por implementar um apoio à saúde mental, então nós temos uma linha de apoio 24 horas, com uma aplicação, podemos falar com um psicólogo através do WhatsApp, telefonar ou até mesmo agendamento de consultas, e é extremamente valorizado pelos colaboradores. E eles mesmo hoje sentem essa necessidade e os recursos humanos também tendem a incentivar esse uso, até porque no dia-a-dia nós também vamos detectando quando alguma coisa não está a funcionar tão bem, ou notamos que aquele colega está mais em baixo, ou as pessoas também nos usam para desabafar um pouco. Ter ali uma plataforma que é completamente anónima, em que eles falam com um psicólogo e têm essa abertura de poder estão na bolha deles, não é? Estão protegidos, não é uma coisa que passa pelos recursos humanos, então tem sido alvo de muitas críticas positivas e é bem valorizado pelas pessoas. E a parte do desporto também, porque o oxigênio, de sair do escritório, poder ter uma prática desportiva, poder descarregar um bocadinho aquela energia mais estressante, ou o dia foi menos bom, e recarregar a energia limpa, não é? Para no outro dia as pessoas regressarem na sua plenitude. E há uns anos atrás isto não se falava, ou falava-se menos, porque era tabu, e ainda é muito tabu. Nós fazemos o estudo dos riscos psicossociais e é difícil às vezes nós conseguirmos ter uma taxa de participação nesse estudo, porque muitas pessoas entendem ainda como um tabu a saúde mental. E a saúde física e a saúde mental também estão de mãos dadas. Então, enquanto recursos humanos, para mim, eu gosto de falar dos temas que são tabu. E é falar, e é formar, e é mostrar dados, e incentivar, e dar exemplos nossos, porque todos nós, ninguém é perfeito, não é? Todos nós erramos, todos nós temos stresses, temos dias menos maus, choramos, as emoções são para serem sentidas e está tudo certo. E nós falamos muito sobre este tema, incentivamos essa utilização e no fim, eu acabo o meu dia mais feliz porque acabo por ajudar os meus colegas. E eles depois acabam por vir agradecer e dizer, tinhas razão, eu usei, fez-me bem. E, efetivamente, há uns anos atrás não havia esta temática, não era alvo de conversa. E a valorização desse tempo, não é? Porque depois de nós estarmos bem, eu também sou mãe, portanto, quando nós estamos bem e vamos a um ginásio ou vamos ter um tempo para nós, chegamos a casa também com outra energia, regressamos mais plenos e eu acho que tudo
Faz muito, sim. Não é? Vai-se alimentando, depois no dia a seguir vamos mais felizes, mais motivados para o trabalho, porque dormimos bem, porque sentimos que conseguimos abstrair do trabalho porque fomos fazer um desporto, tivemos mais tempo com a família. E depois nós também, no decorrer deste apoio, desta parceria que nós temos, acabamos por ter às vezes alguns webinars que vamos falar, por exemplo, da importância do sono, que é um dos temas que é falado e que muitas vezes nós também desvalorizamos porque achamos que é normal não dormir bem. Não é normal, não é? Ou dormir pouco. Ou acordar durante a noite e tirar umas notas para a reunião do dia a seguir que vamos ter, não é? É isso. E então nós falamos sobre estes temas, tentamos ajudar naquilo que é possível. Eu acho que esta evolução tem acontecido e é bastante positiva, porque nós somos portugueses e eu aprendi muito com os nórdicos e os nórdicos têm uma visão totalmente diferente dos portugueses nesse sentido. Nós temos que dedicar tempo a nós próprios, à nossa família, para podermos estar bem no trabalho. E os portugueses encaram isto que é, nós temos é que trabalhar muitas horas e temos é que estar muito tempo e depois descuidamos de nós, descuidamos da nossa saúde e isto depois é uma bola de neve. Não sou o melhor exemplo prático, mas como costuma dizer, olham para o que eu faço, olham para o que eu digo, não olham para o que eu faço, assim é que é, porque efetivamente há uma tendência de acumular ou querer fazer, mas também chegam determinados momentos que eu digo, não, hoje vou sair, está sol, vou aproveitar o dia, vou fazer alguma coisa para mim, não é? E como eu dizia há pouco no início da conversa, eu sou muito de causas, não é? Então eu identifico-me, eu gosto muito de tentar fazer alguma diferença, ok? Eu sei que não vou mudar o mundo, mas se eu mudar um bocadinho um local onde eu estou inserida para melhor, eu estou a fazer a minha parte. E se todos nós fizermos a nossa parte, eu acho que o mundo fica bem melhor, de certeza. Então, por falar no Dia da Mulher, inicialmente nós fazíamos uma atividade, ou dávamos um cartão, ou fazíamos uma lembrança do dia, mas eu acho que o dia não é para ser lembrado com flores, nós não queremos presentes, não é? Nós queremos efetivamente continuar uma luta que tem a ver com a igualdade e tem a ver com a equidade e tem a ver que mostrar que não somos menos, não é? E esse objetivo com estas palestras que eu gosto de criar esta dinâmica com os colaboradores é perceber até no decorrer dessas dinâmicas e tu tiveste presente, portanto sabes bem aquilo que eu estou a referir, que é nós conseguimos continuar a fazer a mudança, porque há sempre opiniões distintas, há sempre pessoas que não conseguem ver aquilo que é o óbvio, porque os números falam por si, não é? Mas que há sempre desculpas. E quando nós tocamos na ferida, não é? Quando falamos da saúde mental, falamos de desigualdade, quando falamos do Dia da Deficiência, quando nós vemos, aí a dor aparece. E eu acho que é importante tocar na ferida nestes momentos, para criar diferenças de mindsets e refletirmos durante estas conversações que se calhar aquilo que nós não vemos, porque somos homens ou porque não sentimos aquela dor, acabamos por achar que não é tema. E aí também eu reflito muitas vezes, e esta última intervenção foi muito interessante a todos os níveis, mas para mim principalmente por ter vozes masculinas a defender as mulheres, porque nós precisamos de mais homens a falar por nós, porque nós temos muitas mulheres a falar por mulheres, mas precisamos que os homens também falem e entrem, e eu acho... Exatamente, porque no mundo que, por exemplo, nesta área onde eu me enquadro, que são mais homens, essa importância é tão grande, não é? Porque se eles estiverem ao nosso lado a dizer que sim, dão-nos outra força. E para mim essa é a importância destas conversações, destas mensagens, destas reflexões, das dinâmicas e principalmente quando nós mostramos, porque basta o vídeo que nós mostramos no Dia da Mulher para sentir aquele murro no estômago e percebermos que se calhar nós discriminamos mesmo quando não temos essa intenção, não é? Quando dizemos atira como uma menina, não é? Ou parece uma menina a jogar à bola, não? Uma das coisas que eu recordo-me ter falado e nesse dia
Todas nós éramos mães de meninas e todas nós vivemos numa parceria com os nossos maridos. Namorados, ou companheiros, ou companheiras, ou o que for, não é? E para mim é super interessante quando nós vemos que isto tem que ser uma equipa. E é por isso que nós precisamos dos homens, porque, por exemplo, se não fosse o meu marido, eu tenho a certeza que eu não conseguia ter esta carreira. Porque eu não ia ter esta disponibilidade. Isto se eu quisesse ser mãe também. Então, porque é que nós temos muitas vezes que ceder, não é? A nossa carreira porque somos mães. E se houver este equilíbrio e educar principalmente os homens, os meninos de hoje para serem homens da manhã, em viver nesta parceria, porque e quebrar estes tabus logo desde o início. Desde que brincam, desde aquilo que dizem, até porque depois estas pessoas vão crescer e são aqueles homens que vão dizer não, o lugar da mulher não é para ser diretora ou engenheira ou whatever, não é? E é por isso que não temos mulheres, ou muito poucas CEOs e presidentes da República e outras coisas mais, não é? Sim. Eu, por acaso, lembro-me que nós depois também falamos e até... lá está, alguns homens também interviram e até disseram que também tinham filhas e que não limitavam a questão das brincadeiras e tudo mais, porque acho que há muito esta coisa também, não é, de dizermos não, esta roupa é de menina, esta roupa é de menino, uma boneca é para a menina, um carro é para o menino, por exemplo, não é? Eu, por exemplo, eu acho que na altura até partilhei, a minha filha brinca com legos, brinca com bonecas, brinca com cozinhas, brinca com o que ela quiser, e por acaso nós também fizemos esta partilha, não é? De ter esta também relação, porque acho que isso também é que eu até também comentei que a minha filha queria futebol quando era pequenina e o meu marido disse, não, ela vai jogar à bola, não, ela vai para a dança. Eu disse, mas ela gosta de futebol. Eu, mas futebol, não, é melhor ela ir para a dança. E ela nunca gostou daquelas danças tipo altas, zumbas e coisas assim, e gostava de futebol por causa de brincar. E tinha uma empatia pelo professor. Até que a professora falou com ele e disse-lhe assim, isso já não se usa, por amor de Deus, a menina gosta de futebol, lá para o futebol. E foi. E ele deixou de ter esta... Mesmo em nossa casa existe. Ela há dias chegou a casa triste porque tinha um gorro preto e as amigas disseram que aquele gorro era de menino, mas porquê é que ela não pode usar preto, não é? Porque é que ela... Ou azul, ou outra coisa qualquer. E as crianças são muito cruéis nisso também. E as crianças também assimilam por parte dos pais também, não é? Porque muitas vezes há aquela coisa de isso é de menino, olha, parece um menino, assim, que a minha filha, por exemplo, não tem cabelo muito grande e pronto, muitas vezes diziam assim, parece um menino, não sei o quê, e às vezes até parece que é assim uma coisa maior desse, não é uma coisa, pronto, não, são crianças, não têm essa maldade, digamos assim, não é? Nós é que depois vamos criando isso e vamos perpetuando isso. Mas tem que ser quebrado logo quando chega à casa. Eu tenho uma história muito engraçada e vou tentar contá-la muito rapidamente. Foi uma vez que a minha filha chegou a casa e perguntou que há um menino lá na escola que gosta de pintar as unhas. E os meninos começaram a dizer que não se podia pintar as unhas e que era de menino e ele ficou a chorar. E a minha filha chegou a casa e perguntou se os meninos podiam pintar as unhas. Eu disse, filha, mas se o menino gosta, pode. E ela disse, sim, mas o papá é um menino e ele não pinta as unhas. E eu fiquei assim um pouco aflita e disse, pois o papá não pinta porque ele não gosta. Se o outro menino gosta, ele pinta e está tudo certo. Agora, se o papá não gosta e não pinta, também está tudo bem. E ela ficou assim a olhar para mim, tens razão. E não voltou mais a falar sobre o tema. Ou seja, por um lado e pelo outro, eu acho que também depois nós temos que cultivar alguma coisa de bom, porque sem querermos nós podemos estar ali a criar uns pequenos bullies, não é? Porque sim. Todos nós tínhamos isso na escola, só não se chamava bullying, mas a verdade é que depois, mais tarde, esses meninos vão ser profissionais e vão agir com uma neutralidade que não veem depois o preconceito, porque acham normal, não é? Porque não reconhecem o privilégio, não é? Sim. Exatamente. Desta questão. Exatamente. E pronto, leva-me a outra pergunta que é, no âmbito também desta iniciativa, tu sentes que tanto a nível de colegas homens como das FIAs e da estrutura da organização, tu sentes que estas iniciativas são bem recebidas, são promovidas porque realmente
acham que é importante, sentem que é importante, ou é que, pronto, qual é o papel da empresa também, se existe? Primeiro porque eu acho que o papel da empresa é fundamental, porque a empresa efetivamente revê-se com este papel, ou seja, é por isso que eu também gosto de estar onde eu estou, porque, ou seja, os meus valores e os valores da empresa fazem um match, porque se assim não fosse, seria completamente falar com uma parede, não é? Portanto, eu acho que aqui é importante, precisamente porque nós estamos numa empresa de engenharia, da parte das renováveis, que acreditamos verdadeiramente na equidade e promovemos-la de uma forma muito afincada. Nós temos uma responsável do Departamento de Construção que é mulher, nós temos uma chairwoman, nós temos uma técnica de operação e manutenção, nós temos uma CFO do grupo que é mulher, portanto, mesmo a comissão executiva é criada com um equilíbrio entre homens e mulheres, portanto, existe efetivamente esta preocupação da empresa e estes temas para mim são importantes porque, precisamente com aquilo que nós vimos, não é? Às vezes eu acho que acredito que as pessoas não o fazem com o propósito de magoar ou acham que não estão a criar algum favoritismo entre um homem e uma mulher porque acabam por normalizar esta situação e não o fazem com o propósito. Eu lembro muito de uma colega que falou, que eu gosto imenso dela, que ela diz, e eu falo muito com ela sobre isso, porque ela diz que ela é o preconceito. Porque ela é uma mulher grande, porque ela tem uma cor mais escura, porque o cabelo dela é crespo, porque ela é mulher, porque ela tem tudo o que ela diz que é o preconceito. E eu adoro falar com ela, e ela foi uma das pessoas que teve uma intervenção muito importante, porque elas sentem na pele, e nós somos mulheres. Só se formos distraídas é que não vemos este preconceito, porque ele viveu toda a minha vida. Às vezes mais acentuado do que outras, mas ele está presente. Connosco, mas com a colega de lado, não é? Sim. E ele está presente. Portanto, é super importante, porque vai fazer refletir. E depois o feedback que eu recebi dos meus colegas todos, e mesmo durante, tu também recebeste, Márcia, e eu acho que foi super, super bem recebido e importante. Sim, acho que sim. A minha pergunta vai de alinhamento, digamos assim, com tudo o que foi falado aqui, buscar um bocadinho daquilo que estavas a falar há bocado, que se não fosse o teu marido também não conseguias desempenhar a 100%, digamos assim, as responsabilidades que tens na empresa atualmente, e que é preciso esta parceria, especialmente quando temos mulheres que querem ser mães e não querem abdicar do seu trabalho. E queria falar também daqui da ponta da empresa, portanto falaste daqui de alguns princípios que são já orientadores com cuidado para a equidade e para a participação, nomeadamente a presença de mulheres no corpo executivo da empresa, uma chairwoman, mas queria perguntar se a parceria num casal muitas vezes não é suficiente, especialmente no contexto de desempenho de funções na empresa, portanto, que outras iniciativas e procedimentos da tua experiência podem existir para promover a igualdade de género e a participação plena das mulheres, mesmo quando são mães, e outros mecanismos também de prevenção de desigualdade ou destes papéis de género que muitas vezes, como vocês estavam a dizer, vivem nas nossas expectativas para com as mulheres, nas nossas expectativas para com homens. Portanto, da tua experiência, no fundo, se existe assim, algum procedimento que te salte mais à vista, ou uma iniciativa, um programa que até possas ter estado envolvida e que consideres que tenha sido particularmente útil para as mulheres? Em primeiro lugar, eu acho que esta questão da maternidade tem que ser é tema, não é? É tema e tem que ser valorizado, não tem que ser prejudicial ao desenvolvimento de uma carreira de uma mulher, pelo contrário. Nós, por exemplo, sempre que nasce um bebê, nós damos um presente a esse pai ou essa mãe, porque os bebés para nós são bem-vindos, é uma celebração. Portanto, não é um problema desde já ser pai ou ser mãe, até porque há um ciclo, não é? Em que a pessoa vai de maternidade, regressa e está tudo bem, não é? E isto é tudo natural e tem que ser celebrado, não tem que ser um problema desde já.
Por exemplo, onde eu trabalho não existe de todo esse problema. O que é que nós também fazemos internamente? Nós temos um budget específico, na altura da revisão salarial, por exemplo, nós temos um budget específico para tentar, isto é uma política que é do grupo, não é só em Portugal, em que esse valor que nós temos disponível, quando a revisão, é utilizado pelo Departamento de Recursos Humanos para efetivamente olhar para homens e mulheres dentro da mesma categoria e, se for necessário, porque entendemos que há um desequilíbrio de género, utilizar esse budget para nivelar os salários e tentar não prejudicar por género. Que há uma tendência, mais uma vez, infelizmente sou uma sortuda no meio onde eu estou inserida, mas no global estamos longe de atingir a equidade. E normalmente as mulheres são sempre menos bem remuneradas do que os homens. E às vezes basta a empresa ter essa consciência, poder ter estes programas internos para que esta tendência de poder remunerar melhor um homem acabe por ser colmatada com alguém dentro dos recursos humanos que vai lá e ajusta naquilo que tem que ser ajustado. Acho que esse é aquele que mais me salta à vista, porque tudo o resto, e que tem a ver com promoções, ascensão de carreira, os planos que nós temos internamente, nós não olhamos para género, não temos nada específico, ou seja, existe uma necessidade... Uma cultura. Exatamente. Nós analisamos o perfil, e o perfil não tem género. O mérito, não é? Não é aquilo que a pessoa pode acrescentar à organização, é a meritocracia pura. E isso, para mim, acho que é o mais importante. Eu acho que aqui a questão da maternidade, que nós também estávamos a falar, por exemplo, o que me salta logo assim à mente é a questão das licenças, não é? Porque há muita... No meu ponto de vista, e eu lembro-me que também cheguei a falar com um colega lá no evento, que é, enquanto não houver licenças, tanto para o pai como para a mãe, eu acho que vai continuar sempre também, por exemplo, a existir um bocadinho ou seja, ou é para o pai ou é para a mãe. E o mais comum é que seja para a mãe. E o facto de existir esta diferença também eu acho que depois potencia que as empresas digam, ok, esta pessoa pode vir a ser mãe, portanto isto poderá vir a ser um prejuízo para a empresa, não é? no longo prazo. Pronto, eu sei que por acaso, nós chegamos a falar disto e lá está, eu acho que isto também ainda está muito enraizado, apesar de já ter existido alguma evolução, como estávamos a falar, mas eu acho que a maior parte das empresas ainda olha muito para isto, não é? Mesmo até em termos de idade e tudo mais. Eu acho que também muitas empresas olham lá a questão no recrutamento, pesam estas questões. Mas porquê que a maternidade será um problema e não é uma doença? Uma doença normal, qualquer pessoa poderá ter, não é? Uma pessoa, sei lá, eu posso ter uma doença grave em que estou ausente e depois nem sei quando é que eu regresso, não é? O risco é o mesmo, é exatamente o mesmo. A ausência tem que ser... É efetivamente, neste caso que eu estava a dizer, uma doença até mais incerto, porque nós não sabemos quando é que a pessoa poderá estar bem para regressar. A licença maternidade tem um início e tem um fim. Obviamente que ter um filho depois descarta de responsabilidades quando está doente, e pelo menos a minha filha estava doente 15 em 15 dias e eu tinha sempre que andar ali numa gestão familiar tremenda. Mas a verdade é que isto faz parte da vida, não é? E todos nós nascemos de uma mulher, portanto isto faz parte da vida e tem que ser visto dessa forma. E é por isso que os homens são importantes neste papel. Não só os maridos, não é? Porque os maridos, sem dúvida, são importantes, os parceiros, não é? Porque eles têm efetivamente de trabalhar em equipa. A minha filha, muitas vezes, fica triste porque é sempre o papai que a vai buscar à escola. E todas são mães. E ela às vezes diz, mas hoje podes ser tu a ir-me buscar, porque é sempre o papai e vão as mamás. Nós somos a família ao contrário, não é? Mas eu até fico contente que ela tenha essa família ao contrário, porque ela veja o pai a cozinhar, a dar-lhe bem, a fazer o papel que a maior parte das vezes é ocupado pela mãe, e não tem que ser ocupado pela mãe, tem que ser ocupado pelos dois.
porque os dois são pais, não é? Os dois têm igual responsabilidade sobre a educação daquela criança, não é? E porque depois tem que haver esta cedência, mas é o mesmo numa organização. E tu ouviste o country manager, CEO das empresas que nós estávamos a representar, não é? E eles próprios falaram da experiência de vida deles. E tu veres um responsável de uma organização a dar este exemplo e apoiar estas causas, estamos no caminho certo, não é? Quando está ao oposto, é muito mais. Aí é que é mais difícil, que eu também já vivi essa experiência. E não é fácil, mas aí é que nós não podemos ceder. Sou muito teimosa, que às vezes abona como uma qualidade e muitas vezes como um defeito. Mas uma das experiências que eu tive num sítio onde eu trabalhei, em que se calhar a visão era um bocadinho diferente, eu tive uma situação em obra em que um senhor me maltratou, porque sim, porque eu basicamente estava a chamar a atenção de uma questão de segurança, e ele disse aos colegas: eu vou para lá chorar. E foi extremamente indelicado comigo, e quando eu fui falar com o responsável, ele disse: não ligues porque nós temos que terminar a obra, não leves isso a peito. Eu disse: não, vai dizer exatamente que ele não me trata mais assim, porque senão eu também não sirvo para estar aqui. E esta imposição, quando nós sentimos, nós não podemos achar que está bem. E dizer: pronto, está tudo bem, vamos deixar, porque tem que acabar a obra, não vou chatear agora, quer dizer, porque vou agora implicar com o senhor. Ele foi extremamente rude e desagradável comigo, e o facto é, quando o responsável da empresa o chamou a atenção, ele saiu e disse: é das duras. Para mim, primeiro porque não me pôs a chorar, e depois porque ele nunca achou que eu ia reportar esta situação e exigir respeito. A partir desse dia ele respeitou-me como qualquer homem, não é? Mas se nós deixarmos, nunca vamos impor... Essas microagressões continuariam a acontecer. Sim. E é aí que nós temos que impor um bocadinho, dizer que não toleramos certas e determinadas coisas. Vamos pontuando, não é? E à medida que vamos pontuando, ou defender os colegas, não é? Porque isto serve para nós e serve para aquilo que nós vemos, não é? Sim, acho que sim. Por acaso, como é que te sentes a fazer isso? Porque muitas vezes deixa-nos numa posição muito difícil de falar sobre isto, porque é aquelas expectativas que temos sobre nos impormos, especialmente as mulheres imporem-se, que é, estamos a falar uma verdade, ou um facto que é desconfortável, e que é desconfortável para nós muitas vezes termos de abordar, porque olha, isto aconteceu e realmente não pode acontecer, mas muitas vezes sentimos-nos que temos de nos comportar de acordo com as condutas e os códigos sociais que muitas vezes temos. Exatamente, imagino nesse meio que é mais predominantemente frequentado por homens, que esse sentimento possa aparecer. Eu acho que quando eu falo em impor, não é o falar mais alto, não é o... Ele gritava comigo, em algum momento eu gritei, por exemplo, com ele. Não é? Eu acho que o impor é não permitir o desrespeito, seja ele qual for, não é? E falar, porque se nós não falarmos, naquele caso era propositado, não é? Mas às vezes não o é. E serve para tudo. Sim. Serve para a discriminação de género como qualquer outra discriminação. E eu trabalho numa empresa multinacional e multicultural, e às vezes, quando há alguma situação de mal-entendido, porque é a percepção do outro, porque sofreu ou racismo, ou uma xenofobia, ou algum comentário impróprio, a maior parte das vezes ele não é feito com o propósito de atingir. Mas se nós não falarmos, naquele momento: eu não gostei de que tu me tratasses desta forma, eu não gostei do reparo que tu fizeste ao meu cabelo, ou ao meu sotaque, ou à minha orientação sexual, ou o que seja, se nós não colocarmos esse travão e nos, não é, no fundo estamos-nos a impor perante essa situação de desconforto, seja ela qual for, a outra pessoa vai repetir. Não é? Vai repetir. E a maior parte das vezes
ele continua porque não é chamada a atenção. Está implícito que é aceitável, não é? Sim. E às vezes não é com o objetivo de ferir. Inconsciente. Sim, eu tive algumas situações que vivi recentemente e não havia a intenção de magoar. Estava a brincar, mas aquilo que é piada para só é piada se os dois se rirem, não é? Se for só piada para deixa de ser uma piada. Então nós temos que refletir se efetivamente estamos a dizer aquilo que era suposto dizer ou brincar com aquilo que é aceitável ou não para o outro. Mas é muito difícil depois gerir estas situações. Mas acho que é uma boa regra, digamos assim, que colocaste aí, que é se os dois se rirem, pronto, ok. Ainda que possa haver um riso do outro lado que é, eu não quero dizer que não achei piada e estou desconfortável, vou morrer. Mas regra geral, parece-me uma boa regra. Se os dois se rirem, tudo bem. Se não se rir, se calhar há aqui uma sinalização. Até o próprio fazer piada. Eu sou pequenina, não é? E toda a vida recebia piadas da minha altura. Mas eu sou a própria a fazer piadas com a minha altura, porque sou muito bem resolvida, então está tudo certo. Agora, se eu não gostasse e se aquilo fosse ofensivo, se fosse um problema, não é? Se fosse um problema e se eu não dissesse que era um problema, eu também não me estaria a impor, não é? Obviamente que há situações que estão extremas. Esta situação que eu estava a contar, que vivi, eu via que o propósito era só rebaixar-me, era só sentir-me mal, era fazer-me chorar, como ele dizia, não é? Ainda por cima os outros todos a rirem-se. E eu não podia permitir por duas questões para mim muito importantes. Primeiro porque tinha a ver com a segurança e aquilo que eu estava a dizer estava a impor em risco a vida dos colegas que estavam a trabalhar e segundo porque também não posso permitir que me tratem mal porque quem estava a chamar a atenção era uma mulher e aí eu tinha que ter alguém que também defendesse a minha situação, não podia só dizer deixa lá, não é? Porque nós temos que ter a obra concluída. Não podemos deixar. Mesmo a questão de vou para lá chorar, já, só por aí já está implícito esta questão. Sim, a parte hormonal. Baixar, não é? Exatamente. A mulher, não é? Uma histérica, é descontrolada e chora e não sei o quê. Não controla as emoções no trabalho. É difícil. Esse é o caso extremo, sim. Pronto, eu acho que isto nos leva também aqui a uma pergunta final ou uma reflexão final, que é apesar de não ser a realidade da empresa em que estás agora, eu acho que lá está, também já tiveste outras experiências e com a tua experiência no setor das energias, eu também gostávamos de perceber qual é a tua reflexão final, ou seja, o que é que tu achas que pode vir a ser o futuro, ou o que é que tu gostavas que fosse o futuro neste setor, a nível então da igualdade, da equidade, da diversidade de género, pronto, desta representação das mulheres, digamos assim. Primeiro porque nós estamos numa área que está sempre em transformação, não é? E em reinventar para ser mais e melhor. Isto eu acho que reflete não só na parte das energias, mas na parte humana, não é? E neste equilíbrio, até porque uma empresa mais diversa, seja ela a diversidade que for, falava da questão de multicultural, multirracial, de género, traz uma empresa sempre muito mais rica. E isto depois começa a ser uma imposição, até porque da ESG, mesmo quando estamos a falar em empresas em termos reputacionais, não é? Para além de começar a ser uma exigência, eu própria, enquanto pessoa, ok? Enquanto eu, Liliana, eu prefiro 1000 vezes estar numa empresa em que tem estes valores refletidos e que trabalha nesse sentido, que trabalhar numa empresa que trabalha o inverso, ou que tem só um único fim, que é o fim financeiro, não é? Eu acho que trabalharmos para, não só em termos tecnológicos, ter um mundo melhor, mas em termos de humanização, ter um mundo melhor, eu acho que tudo faz muito mais sentido. Não é só energizante a parte da energia verde, mas com uma parte do contacto, não é? Porque nós, no fundo, somos todas pessoas e eu acho que, fazendo um bocadinho a diferença, era aquilo que eu dizia há pouco, se nós conseguirmos um bocadinho todos, não é? Contribuir para um mundo mais sustentável, e quando eu falo de sustentabilidade, não falo só na parte desta energia limpa, não é? Falo do todo.
Sim, muito bem. Engraçado Sim. porque nós, a última convidada também falou esta questão, passinho a passinho, se toda a gente fizer um bocadinho. Sim. E da ligação, portanto, nós muitas vezes vemos a engenharia como um super mecânico e não abstrato, e se calhar se começarmos a conectar mais as engenharias com um impacto social, se calhar começamos também a mobilizar, por exemplo, mais mulheres também para o setor. Sim. Porque ainda temos muito aquela ideia que as mulheres são mais empáticas, são mais cuidadoras, e se começarmos também a ligar com esta componente, também trazemos... E traz um equilíbrio. Nós vamos trazendo um equilíbrio à parte da decisão. Eu faço parte da gestão de uma empresa e eu sinto que eu trago esse equilíbrio. Porque nós vimos para além daquilo que é o óbvio, ok? Eu acho que a nossa preocupação acaba por ser muitas vezes alheia à preocupação dos gestores que estão a ver um negócio a acontecer, não é? Nós trazemos a outra componente, quando eu falo em recursos humanos, quando eu falo também na parte enquanto mulher. Nós trazemos aquilo que é menos óbvio trazer. E nisso, a verdade é que o grupo Voltalia começou a trabalhar e trabalha há muitos anos, que é uma empresa com propósito, portanto está nos estatutos, porque temos esta missão incorporada de não só trazer o melhor em termos globais do ambiente, mas fazer a diferença nas comunidades locais onde estamos inseridos e ajudar as comunidades locais, mas depois trazer estes valores que são, não é só poder trazer temos um projeto muito giro que fizemos, por exemplo, que nós operamos meninos no Brasil que nasceram com fenda labial e lábio leporino, ou trazer água para regiões que não têm água potável, em que as pessoas têm que andar quilómetros com jarros de água na cabeça. Mas essa componente social, se não tivermos tudo o resto, a parte de compliance, de ESG, implementado numa organização, a diversidade, a equidade, o que é que faz sentido, não é? Portanto, acho que tem que haver estas peças todas do puzzle juntas, traz-nos uma organização boa para estar. E se nós estivermos felizes a trabalhar dentro de uma organização, eu acho que vamos dar muito mais. As organizações têm que tender para isso, para conseguir ter boas pessoas a trabalhar. É como as marcas de roupa, como tudo, não é? Se nós vemos ali 100% verde, se calhar vamos comprar, até pode ser mais caro, mas vamos comprar pelo propósito, não é? Nos identificamos. Ok. Excelente. Obrigada, Liliana, por teres vindo. Finalmente estou muito. Eu acho que, sem dúvida, vais ser uma ótima convidada, talvez, para projetos futuros também. Gostaríamos muito de ter. Até lá, vão ter de ficar atentos. Sigam-nos nas nossas redes, Sim Ela Pode e Mind the Gap, um no Instagram e o outro no LinkedIn. E vemo-nos mais tarde. Tchau. Tchau. Obrigada.